Bem, gente, hoje nós vamos tratar de mais um ponto importante da nossa aula sobre liturgia. Não é só uma aula de liturgia, porque existem vários modelos litúrgicos, né? Então, nós estamos falando aqui de uma liturgia reformada, uma liturgia batista reformada. Batista porque é uma liturgia que será ministrada, apresentada em igreja batista. E reformada porque é o modelo litúrgico que nós entendemos ser aquele modelo que mais se aproxima da Escritura e que honra a Deus, seja o modelo da liturgia reformada. Então eu tenho hoje para tratar com vocês alguns pontos que vocês vão... ninguém trouxe nada para anotar, mas como a aula fica gravada, é importante que depois vocês voltem para fazer alguma anotação, alguma coisa que vocês julgarem importante. São pontos que vocês vão precisar observar de vez em quando, já que vocês vão participar da liturgia da igreja, vão dirigir cultos na igreja. Então é importante que esses pontos aqui fiquem de fato marcados aí em vocês conheçam esses pontos. Vai chegar um momento que vocês vão saber de cor, aquilo ali já vai estar impregnado em vocês, né? Vocês nem vão precisar consultar as notas, ou não vão consultar tanto as notas, porque a coisa já vai ficar automática, né? Vocês já vão saber o que fazer, o passo a passo. Então, eu quero tratar hoje sobre o culto ordenado e a sua preparação, a preparação do liturgo. Falar sobre o culto ordenado e como o liturgo se prepara para esse culto ordenado. O culto ordenado, como nós vimos na última aula, é o culto que nós prestamos a Deus, que é ordenado e convocado por Deus, e tudo no culto deve ser feito conforme está revelado na Bíblia. Esse culto sempre acontece no domingo, que é o dia do Senhor. Não é em outro dia. O culto ordenado é o culto solene que nós realizamos a Deus no dia do Senhor, a cada domingo. A nossa confissão de fé fala sobre isso no capítulo 22 e no parágrafo 1º. Diz assim: a luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre tudo, que Ele é justo, bom e faz bem a todos. E, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Então, nós entendemos que existe um Deus assim, e esse Deus deve ser crido por nós, amado, invocado, isso trata de oração, servido, e o serviço aqui é o culto. Você serve a Deus cultuando a Deus, adorando a Deus. Mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo e tão limitado à sua própria vontade revelada, de forma que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representações visíveis ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Em outras palavras, a Confissão de Fé Batista de 1689, ela ensina que todo o culto deve acontecer conforme está prescrito na Bíblia. Ela entende que as Escrituras, de fato, são o nosso manual do culto. Todo culto deve ter como modelo, como base, aquilo que a Escritura fala sobre culto, como devemos adorar a Deus. Agora, irmãos, um dos pontos do culto ordenado é que ele também é uma convocação. Esse culto que nós realizamos no domingo, ele é convocado por Deus. Deus ordena que o seu povo se reúna nesse dia, então Deus convoca o seu povo para adorá-lo nesse dia, para prestar o seu culto, o seu louvor nesse dia. Então, a igreja ela se reúne no dia do Senhor para o culto. Mas como nós devemos fazer isso? Qual é a forma certa de se reunir nesse dia, de fazer isso? Significa simplesmente que nós vamos nos levantar
domingo de manhã, pensando que o culto, por exemplo, é de manhã. Então nós vamos levantar domingo de manhã, vamos nos dirigir à igreja de qualquer forma e participar da adoração. Você acorda, penteia os cabelos, toma um café, coloca sua roupa e vem para a igreja e adora a Deus. É só isso? Será que é simplesmente isso que nós devemos fazer no dia do Senhor? Se nós tivermos uma reunião importante, por exemplo, com o governador ou mesmo com o presidente da República, a gente tem um encontro com esse homem que é o líder maior da nação ou do estado, você simplesmente tem essa reunião e vai se encontrar com o governador ou com o presidente sem nenhuma preparação anterior? Ou você se prepara para esse encontro? É preciso se preparar, claro, né? Se você não se preparasse para um encontro como esse, você seria um tolo de falar com a maior autoridade do país, presidente, ou do seu estado, governador, e não se preparar para falar com ele. O que você vai dizer para ele? O que você quer discutir com ele? É difícil marcar um encontro com uma autoridade dessas. É muito difícil. Mas você conseguiu. E você não tem nenhuma preparação, você não se preparou para isso. Claro que você se prepara. Você se prepara de muitas maneiras para isso. Se uma reunião tão importante como reunir-se com o governador do estado, com o presidente da república, nós precisamos nos preparar, que dirá a reunião que nós temos com o Senhor a cada domingo no culto solene, no culto ordenado. Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos nos preparar para o culto. Não é somente vir ao culto, é nos preparar para o culto. Quando você vai se encontrar com uma autoridade como essas, terrena, um encontro tão importante, é muito provável que você até ore. Ó Deus, me ajuda a estar diante do presidente, do governador, a falar as coisas certas. Você ora para que esse encontro tenha sucesso. Você se prepara. Então, para estar diante de Deus, você não vai se preparar bem? Você precisa se preparar. Um dos pontos importantes, irmãos, que é negligenciado, é o ponto da preparação. Você precisa se preparar antecipadamente para o culto ao Senhor. Como você se prepara para falar com a autoridade terrena, ou como você se prepara para ir ao encontro com a namorada. Você se prepara, você simplesmente não marca e vai. Você vai pensar no que você vai conversar. Há um mínimo de preparação, pelo menos, né? Para o culto deve haver uma preparação também. Você vai estar diante de Deus, irmãos, e você espera que esse encontro com Deus seja um encontro aceitável pelo Senhor. Então, para se encontrar com Deus no domingo, você também precisa se preparar antecipadamente, porque o culto a Deus ele exige algum tipo de preparação anterior. E se alguém perguntar a você assim, realmente é preciso se preparar para o culto? Não basta ir para o culto, estar no culto? Não, precisa se preparar para o culto. Você precisa se preparar para estar diante de Deus, na presença de Deus. Esse preparo, ele é um preparo espiritual. Você vai se preparar espiritualmente. Você deve separar um tempo no sábado, já que o culto é no domingo, a preparação deve acontecer no dia anterior, no sábado. E você vai separar tempo para orar ao seu Deus, conversar com o seu Deus por meio de oração e para meditação. Orar significa pedir a Deus pelo culto, que Deus prepare seu coração para o culto. E meditar significa pensar no culto. O que é o culto? O que eu vou estar fazendo ali? Por que eu tenho que estar ali? Meditar é isso, é responder algumas perguntas, é fazer e responder perguntas relacionadas ao culto. Então, no sábado, cabe uma preparação para aqueles que vão estar na igreja. Aqui eu estou me referindo a toda a igreja. Todo mundo que vem ao culto a Deus tem que se preparar para estar diante de Deus, no culto a Deus. Pense, por exemplo, irmãos, no pastor.
O pastor ele precisa reservar um tempo extra de preparação, porque ele é o pastor da igreja. Então ele vai pensar nele e no rebanho. Ele precisa gastar mais tempo nessa preparação. Ele precisa pensar mais, ele tem uma obrigação maior, porque ele conduz a igreja no culto público, né? Ele está à frente ali daquele trabalho, então exige-se uma preparação ainda maior. E além disso, o pastor vai pregar a palavra. Então o pastor precisa expor as verdades bíblicas ao povo de Deus. Isso quer dizer que ele precisa se preparar ainda mais durante a semana, não só no sábado, mas durante a semana para preparar as atividades, os sermões, a palavra que ele vai levar, não é? Então veja, a preparação ela é exigida de todos na igreja. Todo mundo precisa estar diante de Deus preparado para se apresentar a Ele. A igreja também, a igreja como um todo também tem que estar preparada diante de Deus. A Bíblia ela nos ensina que não somente os pastores, mas toda a sua igreja precisa se preparar para se encontrar com Deus e para adorá-lo. Isso é importante porque às vezes a igreja até aceita a ideia de uma preparação. Os irmãos dizem, realmente precisa se preparar, mas é o pastor. O pastor é que precisa se preparar. Nós não. Nós, a igreja como um todo, devemos apenas estar na igreja. Devemos apenas vir à igreja e ficar na igreja. Mas o pastor tem que se preparar para a igreja, para o culto. Mas não, irmãos. A preparação é de toda a igreja. Todos que pertencem a Deus, comprados pelo sangue de Cristo e que vêm no domingo adorar a Deus, precisam se preparar para essa adoração antecipadamente. A Escritura, ela ensina isso, irmãos. Esse encontro com Deus exige uma preparação. Veja, as palavras muito boas que estão no diretório do culto de Westminster, eu gosto muito de usar esse diretório como modelo para mim, né, no culto, na minha preparação para o culto. Eu uso quase tudo que tem ali no diretório. Quase tudo é muito bom na minha concepção. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês algumas palavras do diretório do culto quanto a essa preparação. Então, esse diretório, antes de mais nada, ele foi escrito no mesmo ano em que a nossa primeira confissão de fé batista foi escrita, 1644. Ele começou a ser preparado. Em 1645 ele foi apresentado já no comecinho do ano, para que todo o culto do povo reformado seguisse aquela orientação, aquele modelo, né, de orientações gerais acerca do culto. Não, Diretório de Culto de Westminster, dos símbolos de fé de Westminster. Então, esse diretório de culto, ele salienta que todos os cristãos precisam se preparar para o culto. Eu vou ler um trechinho, diz assim: quando a igreja se reúne para o culto bíblico, as pessoas, tendo antes preparado seus corações para o mesmo, note aqui que o diretório prevê e recomenda a preparação anterior para o culto público. Então, as pessoas quando vêm para a igreja, aí ele coloca entre parênteses, tendo antes preparado o seu coração para o culto. Considera-se que o crente, o cristão, se prepare antecipadamente para vir à igreja. Devem vir todas e tomar parte, não se ausentando das ordenanças públicas por negligência ou por pretexto de reuniões particulares. Que todos entrem no recinto da reunião, não com irreverência, e sim de maneira comedida e decorosa, tomando seus lugares sem mesuras, cumprimentando as pessoas, não precisa, em direção a um ou outro lado, ou outros movimentos de adoração. Não precisa entrar na igreja, no salão de adoração, fazendo nada disso, cumprimentando todo mundo, né? Fazendo algum movimento de adoração. Tem gente que entra na igreja e faz o sinal da cruz, né? Católico romano, faz isso aqui. Ou faz outros movimentos de adoração, olha para o céu como se fosse um ritual. Não precisa. Entre da maneira mais silenciosa que você puder e dirige ao seu lugar sem que a igreja perceba que você está chegando. Essa é uma maneira piedosa e reverente de adentrar a casa de Deus.
Não é gritando, não é conversando, não é falando alto, não. Entre em silêncio, se dirija para o seu lugar e espere o culto começar, né? Especialmente se o culto já tiver começado. Tá? Qualquer cumprimento às pessoas tira a atenção das pessoas do alvo, que é a adoração a Deus, e chama a atenção para você que está chegando. Mas veja, o ponto aqui, na verdade, é a preparação do coração antecipadamente, como o diretório do culto de Westminster aponta aqui. Antes do culto acontecer, a igreja precisa preparar o seu coração para o mesmo, diz o diretório. E essa preparação, irmãos, equivale à preparação para o dia do Senhor, já que o culto é no dia do Senhor. Assim como você se prepara para o domingo, né, que é o dia do Senhor, você precisa se preparar para o culto que acontece no dia do Senhor. Isso significa que a preparação para o culto deve começar no sábado, o dia anterior ao dia do Senhor. É importante também frisar aqui para vocês que o dia do Senhor não é a mesma coisa que o culto ao Senhor. O dia do Senhor equivale ao tempo que é reservado a Deus. E o culto equivale à ação que você vai fazer a Deus. Você vai servir adorando. Isso é o culto. Quando você vai fazer isso? No dia do Senhor. Então, dia do Senhor e culto ao Senhor não são a mesma coisa. Acontece o culto no dia do Senhor, mas ele não é o dia do Senhor. Tá? Isso eu estou falando porque há uma preparação para o dia do Senhor e uma preparação para o culto. Então, qual é o ideal? É você fazer duas preparações? Claro que não. É você se preparar para o dia do Senhor e para o culto ao Senhor. Mas você precisa pensar nisso de maneira apropriada. Culto é serviço a Deus e o dia do Senhor é o tempo que nós reservamos para Deus. Então, todo cristão precisa se preparar para o dia do Senhor e para o culto. Eu quero focar com vocês especialmente nessa preparação para o culto, porque o que é que envolve essa preparação? Como é que você se prepara para o culto público a Deus? Nós estamos pensando aqui na igreja, de um modo geral. Como é que a igreja se prepara para o culto a Deus? Depois eu vou falar como é que o liturgo se prepara. Mas vamos começar pensando na igreja. Já vimos como é que o pastor se prepara, não é? De maneira bem geral, porque não é o foco da aula. Mas como é que a igreja se prepara para o culto? Primeiro, oração. A igreja precisa orar. Os irmãos, cada irmão precisa de um momento de oração no sábado para o culto a Deus, pensando no culto ao Senhor, como preparação para o seu culto ao Senhor. E essa é uma boa maneira de começar a preparação, falando com Deus. Há maneira melhor do que essa de começar a preparação? Senhor, amanhã é o teu culto. Amanhã, com a tua graça, eu estarei na igreja, adorando o Senhor, com a minha família, com os demais irmãos. É uma boa maneira de você começar a sua preparação, orando, falando com Deus. Agradeça também ao Senhor, irmãos, pela bondade de mais uma semana estar terminando e você está ali. Ora, você está fazendo sua preparação no sábado. E você está se preparando para entrar no culto que acontece no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Agradeça a Deus pelo fim da semana, por Deus ter te abençoado ao longo da semana, e agradeça a Deus pelo começo de uma nova semana. A semana vai começar. Agradeça por ser um cristão e por ter a oportunidade de conhecer a Deus por meio de Cristo. Vocês param para pensar nisso, irmãos? Você só vai cultuar a Deus no domingo porque você é um cristão. Você só vai adorar a Deus com a igreja porque você foi remido pelo sangue de Cristo. De outra sorte, você não estaria na igreja no domingo. Você poderia estar em qualquer lugar. Na igreja você não estaria. Mas pelo fato de Jesus ter derramado sangue por você, chamado você à fé, remido os seus pecados, você agora é um crente, você vai para a adoração no domingo. Prestar louvores ao Senhor. Agradeça por ser crente. Esse é um ponto básico da nossa fé e que muitas vezes nós negligenciamos. Isso é tão banal,
que eu não vou agradecer porque eu sou crente. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. O maior evento da nossa vida é a nossa regeneração. Maior do que o casamento, maior do que a igreja nova que você congrega, maior do que a mudança de cidade, maior do que o nascimento dos seus filhos, é o seu novo nascimento. Agradeça a Deus por isso. É por isso que você vai para o culto no dia seguinte. Agradeça por ser cristão. Agradeça pela graça que você tem de poder adorar a Deus. Veja, tudo isso faz parte de uma oração que traz a meditação, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Mas veja, você vai adorar a Deus. Isso significa dizer que Deus está permitindo que você o adore semanalmente. Isso é uma graça, irmãos, porque há lugares do mundo em que os cristãos não podem se reunir juntos para adorar. Eles não têm como fazer isso, mas aqui nós temos. Agradeça a Deus por essa graça. Amanhã estarei na igreja, todos os meus irmãos estarão lá, minha família estará lá comigo. É uma graça, é uma bondade de Deus. Faça petições também pelo culto nas suas orações. Por exemplo, peça a Deus que se agrade de receber a sua adoração e a adoração da igreja. Não é simplesmente chegar e adorar. Diga: Senhor, amanhã eu estarei diante da tua presença, receba o meu louvor, Senhor, receba a minha adoração, que eu tenho para levar ao Senhor. Prepare-se, converse com Deus antes, peça a Deus pelo pastor e pela pregação da palavra, para que Deus fale por meio dele. O que vai alimentar a sua alma? A palavra de Deus, a pregação das Escrituras. Quem vai pregar as Escrituras? O pastor da igreja. Peça a Deus pelo seu pastor. Deus fale ao nosso ministro do Evangelho. Encha o nosso ministro com o Espírito, com o teu poder. Fale para que o nosso coração seja atingido pelo Espírito Santo, alcançado pela tua palavra. Ore pela pregação, ore pelo pastor, é preciso fazer isso também. Peça a Deus que o Espírito Santo fale e edifique a igreja e salve aqueles que ainda não creem. Eu anotei alguns exemplos, irmãos. Isso aqui não é uma regra que vocês vão todo domingo seguir ponto a ponto. Isso aqui são exemplos. Vocês podem trabalhar muitas outras coisas, mas certamente estes são pontos muito importantes da preparação. A oração por agradecimento e a oração de petição por algumas coisas. A igreja muitas vezes recebe pessoas que não são crentes. Elas são convidadas, ou mesmo estão passando na rua e decidem entrar, decidem vir ao culto um dia, e essas pessoas vão estar na igreja alguma vez. Ore para que Deus salve essas pessoas quando a pregação for entregue, para que o coração delas seja alcançado, elas possam nascer de novo pelo Espírito. Ore para que durante a pregação a igreja seja edificada, a pregação traga nutrição espiritual para a igreja aprenda, ame a verdade, viva pela verdade, caminhe pela instrução da verdade. Peça a Deus, irmãos, que plante a palavra no seu coração. Deus, que essa palavra entre e crie raízes no meu coração para que eu não esqueça, para que eu a pratique, para que eu a viva. Então, a preparação ela começa com a oração. Ore pelo culto. Mas a preparação também exige meditação. Por exemplo, pense nas coisas importantes que vão acontecer durante o culto. São muitas coisas que acontecem durante o culto e de muita importância. No culto você vai orar. Você não vai só ouvir as orações, você vai orar no culto. Você vai dar o amém quando o dirigente estiver orando. Você vai dizer assim seja. Pense nas coisas que acontecem. Você vai cantar louvores dirigidos a Deus. Você vai abrir seus lábios e adorar o Senhor cantando. O cântico é a exaltação do Senhor. Cantando.
Então, pense nas coisas grandes que vão acontecer no culto. Pense sobre a palavra de Deus que vai ser pregada, os benefícios que ela pode trazer para a sua vida. Pense quanto você já cresceu no Evangelho, depois que começou a ouvir a palavra. Eu era assim, hoje estou assim. Eu tenho conhecido mais a Deus. Pense em quantas coisas grandes acontecem no culto. Isso mostra para você a importância do culto solene a Deus. Faz você meditar em coisas essenciais no culto. Pense em todas as graças que Deus concede à igreja durante e depois da adoração. Algumas pessoas chegam na igreja cabisbaixos, mas durante o culto, no decorrer do culto, louvando a Deus, cantando, nas suas orações, ou mesmo ouvindo a pregação da palavra, ou a recitação da Escritura, essas pessoas são transformadas por Deus, pelo Espírito Santo, nesses momentos. E elas voltam para casa radiantes, chegam tristes, voltam felizes. Pense nas transformações permanentes, irmãos. Alguém chega no culto com uma disposição reprovável, disposição mental reprovável, mas sai com outra cabeça, porque foi tocado por Deus. Algumas pessoas chegam na igreja com a intenção do suicídio, mas voltam louvando a Deus, cheio de vida e de alegria. Então pense nas coisas grandes que acontecem no culto, tanto durante quanto depois. Pense na alegria de servir a Deus, de poder adorá-lo livremente. Então medite no culto, medite no que é o culto a Deus, no que acontece, nas bênçãos. Medite na seguinte perspectiva: eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, adorá-lo. Estou cumprindo sua palavra, obedecendo sua voz. Medite no culto. Uma outra maneira de preparar-se é ler as Escrituras. Ler também é uma preparação. Você pode encerrar esse momento de preparação para o culto a Deus com uma leitura da Bíblia. E sabe, irmãos, às vezes Deus vai usar um determinado texto que você leu para falar ao seu coração acerca do culto, de Deus, da importância. É provável que Deus ainda tenha algo a ensinar a você antes do culto, na sua preparação com a leitura da Bíblia. Então é importante que você leia as Escrituras e medite nas Escrituras. Pense no que você leu. Essa é uma parte da preparação que temos que fazer para o culto. Mas existem outras preparações também que nós não podemos esquecer. E essas, irmãos, por incrível que pareça, acabam sendo as mais difíceis para o povo de Deus. Primeiro, você precisa organizar a sua vida. Preparar requer organização, não é? Preparar exige organização. Organize sua agenda. Você precisa separar tempo para se preparar. Esse é um ponto básico. Não se prepara sem gastar tempo. Então, digamos que você vai fazer essas atividades, as 3 primeiras que eu mencionei acima, atividades de preparação. Você vai orar, você vai meditar e você vai ler as Escrituras. Você vai precisar de tempo para fazer isso. Você vai ter que separar tempo no sábado para fazer isso. Como é que você vai conseguir se preparar se você não tem uma agenda de preparação? Se não há tempo na sua agenda para isso. Você tem tempo preparado para sair com os amigos no sábado, você tem tempo já separado para ir para o cinema, mas cadê o tempo para a preparação para o culto ao Senhor, para a adoração do domingo? Então é preciso separar tempo, organizar a sua agenda. É exatamente como um tempo que é separado quando você se prepara para qualquer outra atividade. Se uma pessoa vai fazer uma prova, ela precisa se preparar para estudar. E para estudar, ela precisa separar tempo para o momento de estudo até o dia da prova. Aquela é a sua preparação e aquele foi o tempo que ela separou para se preparar. Algumas pessoas dizem o seguinte: olha, eu vou separar
1 hora por dia, todos os dias, para me preparar para uma prova, para um concurso. Então, todos os dias, às 8 horas da manhã, vai ser a minha preparação. Eu vou me preparar de 8 às 9. Ela separou 1 hora do seu tempo. Você precisa separar um tempo para se preparar para o culto a Deus e marcar o horário. Por exemplo, todos os sábados, às 8 da noite, eu vou parar tudo e vou começar a minha preparação para o dia do Senhor e para o culto solene. Aí você vai fazer isso, você vai orar, você vai meditar e você vai, além de orar e meditar, você vai ler as Escrituras Sagradas. Exige-se tempo, irmãos. Tudo exige tempo, tudo exige uma preparação. Se você tem um encontro, precisa preparar uma roupa apropriada para o encontro. Não vai diretamente para o encontro do jeito que você está. Você vai se preparar para o encontro. Se você vai trabalhar, precisa preparar suas ferramentas. Se vai viajar, precisa fazer a mala. Tudo exige uma preparação. Assim como você prepara uma porção do tempo para adorar a Deus. Se preparar para a adoração divina. Reserva de tempo, você precisa colocar na sua agenda de preparação. A preparação também significa quietude e calmaria. Veja, você não consegue se preparar para o culto a Deus com o espírito agitado. Você tem 1000 coisas na cabeça e vai se preparar para o culto, mas está pensando nas 1000 coisas ao mesmo tempo. Respondendo mensagem no WhatsApp, atendendo telefone, você atende um telefonema, você está na preparação e já pensando no dia seguinte, depois do culto, quando vai trabalhar e tem um problema para resolver, coisas que você tem que ler. Veja, a preparação exige calma, tranquilidade de espírito, paz. Você precisa se preparar, você precisa parar as atividades. Veja, por isso que a agenda é importante, irmãos. Às vezes a calmaria, ela exige, para que você chegue a esse espírito de calmaria, isso exige que você passe um tempo antes de começar, respirando, meditando de olhos fechados, descansando a mente, para depois começar realmente a oração e esse momento de preparação. Você precisa desse momento. Não pode se preparar para o culto e ao mesmo tempo estar fazendo outras coisas, Se você não se prepara bem, você não estará bem para o culto a Deus. Não estará focado no culto ao Senhor. Se você está fazendo uma e outra coisa ao mesmo tempo, se a sua preparação envolve muitas outras coisas, além de estar, em lugar de estar focado exclusivamente para o culto a Deus, você não faz a coisa direito. Você não vai se preparar bem se você não desacelerar a sua vida, irmãos. Desacelerar. A palavra aqui é um momento mesmo de ociosidade, de desligamento, parar realmente, e focar toda a sua energia e esforço naquilo que vem amanhã, o culto a Deus, e para isso se preparar bem, orando, lendo e meditando. Uma vida agitada, irmãos, ela é como um mar, por exemplo, que o vento, um mar bravio, que o vento joga as ondas ali para todo lado. Se tiver um barco, ele está aqui, ele não fica ali na calmaria, navegando em paz, ele está ali sendo agitado, jogado para um lado e para o outro. Assim é a vida de uma pessoa que está acelerada. Ela não pode chegar numa preparação assim. Como é que você vai se preparar para o culto e a televisão está ligada e você está aqui com a sua Bíblia e orando e a televisão ligada, você vem quando olha a notícia ali, barulho à sua volta, você precisa de silêncio, paz. Então, um dos pontos para a preparação é essa calmaria exigida. E o outro ponto importante é o descanso. Você precisa, nesse dia que antecede o culto, descansar. Descansar para estar bem no dia da adoração.
para ter disposição física para estar na igreja adorando ao Senhor. Quantas pessoas vocês veem na igreja que vêm para a igreja e vão dormir? Ficam dormindo aqui nos bancos. Você está aqui adorando, de repente olha de lado e o irmão ou a irmã está dormindo. Está dormindo porque está cansado, por isso está com sono. Mas se você dormir bem, descansar bem nesse dia, você acorda bem e tem disposição para adorar nesse dia. Então, não negligencie o descanso. Sábado, irmãos, não é um dia para você dormir tarde, a não ser que você tenha dormido bem à tarde, uma boa noite de sono, e aí você pode, uma ou outra vez, cumprir uma outra agenda. Às vezes você tem uma agenda noturna no sábado. Mas isso, para a vida dos adoradores, não deve ser uma frequência. O estilo de vida cristão é diferente do estilo de vida de outras pessoas. Sábado é o dia de sair. Para quem? Sábado é o dia de fazer isso, aquilo, outro, sair com os amigos. Para quem? Que horas? O nosso estilo de vida é outro. É diferente. Quer queira ou não, irmãos, para sermos cristãos, para sermos fiéis a Deus, a nossa vida precisa seguir um outro ritmo, diferente. E nós é que vamos fazer isso se nós começarmos a observar essas pequenas coisas que, como eu disse, às vezes são as mais difíceis. É você começar a fazer isso. Eu tenho que sair com a minha namorada, pastor, no sábado. Ok. Por que vocês não saem à tardinha e ficam no começo da noite saindo? Não sei aonde vão, talvez fazer um lanche, jantar, mas algo que não leve o tempo da noite do sábado inteiro. Cheguem cedo em casa para que vocês tenham tempo de fazer a preparação para o dia do Senhor, para que vocês desacelerem. E quem disse que vocês precisam fazer isso todo sábado? E quem disse que sempre deve ser à noite? A nossa agenda precisa ser construída de maneira inteligente e de maneira que priorize Deus e a sua adoração. Agora eu quero finalizar falando sobre a preparação do liturgo ou do dirigente do culto. Quem vai dirigir o culto, irmãos, veja, tem uma preparação ainda maior. Eu tenho certeza que o Leandro, que dirigiu o culto essa manhã, se preparou mais do que a maioria dos cristãos aqui dessa igreja. Ele conhecia a ordem do culto antes de toda a igreja. Antes da maioria dos irmãos, pelo menos, que não participam dessa preparação. Ele lê os textos bíblicos antes que a igreja e antes de chegar aqui no culto. Então veja, a preparação do liturgo é ainda maior. O liturgo, ele deve se preparar da mesma forma que nós descrevemos acima. Ele deve orar, ele deve meditar, ele deve ler as escrituras, preparar sua agenda, separar o tempo, descansar bem, deve fazer tudo isso. Mas além disso, ele deve se preparar para o trabalho que vai executar como dirigente do culto, como liturgo da igreja. E isso exige mais dele, exige mais tempo de preparação, porque ele tem mais a fazer na igreja. Então veja, a preparação do liturgo, do dirigente, ela exige alguns pontos a mais por causa dessa função que ele vai exercer durante o culto. Então vamos lá. Primeiro, o dirigente do culto precisa conhecer a liturgia do culto. Ele precisa conhecer bem cada ponto do culto, cada parte do culto. Como começa, como termina, como se desenrola. Cada momento do culto, o dirigente deve conhecer bem. Tão bem que mesmo se ele estiver sem o conteúdo da liturgia, sem a lista, ele saiba de cor. Eu sei que depois disso, dessa parte, vem esta. Porque eu sei, eu lembro que é assim. Eu me preparei. Isso não quer dizer que ele tenha que decorar o culto, decorar a liturgia. Mas a preparação deve ser tão boa que ele tenha isso em mente. Então, ele precisa conhecer a liturgia do culto. A ordem do culto precisa chegar nas mãos dele antecipadamente.
O liturgo, ele não prepara a liturgia, ele dirige o culto. A liturgia, ela é apresentada, ela é preparada pelo pastor ou pelos presbíteros da igreja, que cuidam dessa parte espiritual da igreja e do culto a Deus. Mas o liturgo deve receber a liturgia antecipadamente, para que ele se prepare. Como ele vai se preparar se ele não recebe antes o culto, né? O que vai acontecer no culto? Então, ele deve receber antecipadamente, e quando receber, deve examinar com calma cada parte, cada pedacinho da liturgia. Se durante o estudo da liturgia surgir alguma dúvida, ele olhou ali, olha, não estou entendendo essa parte aqui do culto, da liturgia. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que entrar em contato com o pastor da igreja. Pastor, essa parte da liturgia não ficou clara. E o pastor então vai explicar a ele o que significa aquela parte, como ele deve conduzir aquela parte da liturgia. O pastor vai dirimir as dúvidas que ele tem naquela parte, e então ele segue no seu exame da liturgia. E ele deve fazer isso o mais rápido possível. Surgiu uma dúvida, isso aqui depois eu converso com o pastor. Não, liga logo. Pastor, estou com uma dúvida aqui, estou me preparando para a liturgia, estou com uma dúvida aqui. Me ajude a resolver isso. E aí então as dúvidas serão dirimidas. Mas ele tem que fazer o mais rápido possível, não deixar para depois. Então, depois que resolve essa questão, ele deve se concentrar em examinar detalhadamente a liturgia do começo ao fim. Primeiro ele deve entender a estrutura. Então, começa com a oração, ou começa com a leitura da palavra, ou começa com o cântico. Ele tem que entender por que é assim a liturgia, entender a estrutura. Oração, cântico, pregação, oração. Ele tem que entender que há uma ordem na liturgia. Os elementos do culto não são jogados aleatoriamente. Eles seguem, obviamente, uma lógica, né? uma regra. Essa lógica ou regra não é uma lógica ou regra bíblica, que a Bíblia ordena que seja nessa ordem. Os elementos são bíblicos, mas a ordem ou a regra, ela não necessariamente está na Escritura. Por isso ela pode ser alterada, né? Não pelo liturgo. O liturgo deve seguir o que recebe, mas a igreja pode ter várias ordens litúrgicas com variações, algumas variações. Então ele deve examinar, entender a liturgia, a sua estrutura, observar cada um dos momentos da liturgia e meditar neles. Se aqui é a oração, aqui é a pregação, você tem que meditar exatamente do que vai acontecer em cada momento. Quem se prepara assim, irmãos, dificilmente vai errar durante a liturgia. Dificilmente fará um trabalho mal feito diante do Senhor. Segundo, o liturgo deve também pensar nos momentos de oração e como procederá em cada um desses momentos. Então, a liturgia que você recebe como liturgo, ela começa com uma oração e ela termina com uma oração. A pregação da palavra geralmente é antecedida por uma oração, etc. Há outros momentos de orações também na igreja, no culto. Mas veja, cada momento de oração tem a sua singularidade. Você não vai orar terminando o culto da mesma forma que você orou começando o culto. Porque a oração que você começa o culto é uma oração invocatória. Deus, estamos aqui reunidos para te adorar. Viemos aqui para ouvir tua voz. Você não vai terminar o culto assim. Você vai terminar o culto com uma oração de agradecimento a Deus pelo culto, por aquilo que vocês receberam do Senhor no culto e por Deus ter recebido a adoração da igreja no culto. Então perceba que cada momento tem a sua peculiaridade na oração. Imagine você começar o culto orando pelas pessoas que estão necessitadas em algum lugar. Não é o momento de você fazer uma oração desse tipo. Essa oração é legítima, mas tem que ser feita no momento apropriado. Não no momento da abertura do culto e da invocação ao Senhor.
Então, cada momento de oração, o liturgo precisa pensar nele. Como eu vou orar aqui? Não quer dizer que você vai escrever a sua oração e ler na hora. A oração, ela deve ser, no meu ponto de vista, extemporânea. Ou seja, você não precisa ler, você vai orar ao Senhor, mas você precisa pensar na oração. Não é? Você precisa pensar em como será essa oração. Pensar no que cabe nesse momento da oração. A gente vai tratar sobre esses momentos de oração depois, num outro estudo, mais adiante, eu vou mostrar cada momento do culto como deve ser preparado. Mas, por enquanto, vocês devem entender que é necessário que haja uma prioridade em cada oração. Cada oração tem o seu propósito durante o culto público a Deus. E o dirigente do culto precisa pensar e meditar em cada momento de oração. Nós temos, por exemplo, quando se recolhem ofertas, um agradecimento a Deus pela generosidade dele em dar condições ao seu povo de ofertar. Você vai orar assim, começando o culto a Deus? Deus, obrigado pela riqueza que tu dá à tua igreja, todos os irmãos estão financeiramente bem. Não é o momento de fazer essa oração. Tem o momento dessa oração, mas não é este. Então, cada momento apropriado, cada oração no seu momento apropriado. Terceiro, o liturgo deve pensar nas leituras bíblicas e examinar cada passagem, lendo-as várias vezes para ler bem durante o culto. Ora, você recebe a liturgia. Lá na liturgia está escrito, como hoje, Isaías 43, Salmo, Evangelho de Mateus, o que for. E o liturgo vai ler esses textos na igreja. O que ele deve fazer na sua preparação? Ler os textos em casa, mas ler várias vezes, se preparar bem, para que na hora do culto ele leia bem. Irmãos, isso deve ser encarado com tanta seriedade, porque veja, é a leitura da palavra de Deus. Você não deve ler errado porque você não se preparou. Você deve se preparar bem, focar bem para ler bem. É a transmissão de um texto inspirado, revelado pelo Espírito. Então, o texto é difícil, é grande, leia mais. Leia com atenção, observe cada palavra. Quando você chegar no culto e o momento da leitura se apresentar, você vai ler sem dificuldade, porque você se preparou. Agora, se você não se prepara, você só sabe que vai ler Mateus 10, e na hora, eu sei ler, na hora eu abro a Bíblia e vou ler. Você vai correr um sério risco de não ler bem, de se atrapalhar nas palavras, de se atrapalhar na pontuação e de fazer uma leitura ruim. E assim, não prestar um culto a Deus, né, com todo o seu esforço e energia. O que você poderia fazer melhor do que isso? E não fez porque não se preparou. E note, a igreja está ouvindo a sua leitura. A igreja, se for uma leitura como está na Escritura, correta, será edificada. Porque Deus vai falar pela palavra que sai da sua boca. Se você falou errado, se as coisas não estão como está escrito, como haverá uma edificação? Então, leia as Escrituras em casa, todos os textos da liturgia, leia bem, leia várias vezes, se prepare e ore também por isso. Quarto, sobre os cânticos. O liturgo deve observar os cânticos, se eles estiverem disponíveis. Às vezes, o boletim, ele traz a ordem de culto simples. Você vê o boletim da nossa igreja, ele traz a ordem de culto simples e uma outra página com os cânticos impressos, né? Às vezes o liturgo só recebe a ordem simples. Os cânticos só vem o nome, mas não estão ali prescritos à letra. Mas o liturgo é adorador. E o liturgo está à frente nesse momento da liturgia. Então ele deve cantar com a igreja. Ele deve adorar a Deus. Então, qual é a coisa certa a fazer? Ele deve ter os cânticos diante dele. Então, culto dominical,
3 cânticos, estão aqui os cânticos e as letras. Deixa eu dar uma ensaiada aqui, eu conheço essas músicas, deixa eu cantar um pouco. Se for uma música que você não conhece, você não canta. Mas se for uma música que você conhece, você costumeiramente adora a Deus cantando na igreja, o liturgo tem o dever de cantar e adorar como qualquer outro crente. O dirigente do culto também é um adorador e não deve ficar em silêncio quando a igreja louva a Deus. Veja, alguns liturgos assistem a igreja cantar. Fica aqui, ó. Os irmãos cantando, ele aqui, ó. Não canta. Tem os motivos para não cantar, mas não canta. Não é o papel dele. Ele tem que cantar também. Ele tem que cooperar. Ele não tem que cantar sozinho. Ele tem que cantar com a igreja, com o músico, né? A pessoa especializada na área. Mas ele também tem que cantar. Se ele não canta muito bem, se é um pouco desafinado, desliga o microfone e cante, entendeu? Você tem que fazer isso. O liturgo tem que cantar. O ideal é que ele não desligue o microfone e saia para cantar bem, porque ele está à frente da direção. Mas se ele tem uma dificuldade, não consegue ainda, desliga o microfone, entendeu? Porque é necessário adorar a Deus. Cantar. Cântico faz parte do momento de adoração. Então, se o liturgo não sabe cantar, o que ele deve fazer? Treinar, aprender. E não simplesmente dizer, eu não sei cantar. Não, pois vamos aprender a cantar. Vamos treinar. Cantar não é tão difícil. Você não precisa ser um cantor profissional, um músico profissional. Você precisa ser um adorador. Você precisa saber o básico, o ritmo básico da canção. E adorar também. Então, se você não sabe cantar, você precisa treinar o cântico. Por isso, o boletim da igreja, da liturgia, deve incluir os cânticos também, para que ele treine os cânticos. Você precisa se esforçar para se aprimorar nisso, tá? E não simplesmente dizer assim, é uma tarefa difícil demais, cantar não dá para mim e tirar o seu corpo fora. É engraçado, irmãos, veja, muitos daqueles que são chamados para a liturgia, eles não cantam aqui, mas quando eles estão no banco sentados e outra pessoa está dirigindo, eles estão cantando. Eles cantam com a família, com a igreja, mas quando vem para cá, bate aquele medo, aquele nervosismo e acabam não cantando, com medo de fazer feio, com medo de alguma coisa assim. Veja, isso é normal acontecer, mas isso não pode dominar você, que é um liturgo da igreja. Então você precisa treinar, se aprimorar nisso, orar a Deus, pedir ajuda. Tem muitas maneiras de você fazer isso, né? Se você sente vergonha, saiba que isso é um pecado. Vergonha de adorar a Deus é pecaminoso. Cristo diz assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Aí o liturgo vem e não canta porque tem vergonha de fazer feio. Eu tenho vergonha das pessoas, vou cantar, as pessoas vão sorrir. Você está prestando um culto a Deus, um serviço a Deus, não é para a igreja, a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus nos seus pecados. Se a igreja zomba, ela dará conta a Deus. Agora, o bom senso também nos leva a pensar o seguinte, que você não vai chegar aqui sem o mínimo preparo para cantar sem saber cantar nada. Então você tem que treinar, se preparar. Às vezes o liturgo vai precisar da ajuda do músico e dizer, olha, eu quero cantar como eu tenho que cantar e quero cantar com você. Então vamos cantar juntos, vamos ver aqui como é que a gente termina isso. Às vezes você tem que cantar de uma forma que a sua voz fique abaixo da voz do músico, para não cobrir a voz dele. Aí varia muito o tom de voz, muitas coisas estão envolvidas nisso, mas é necessário que aconteça isso. Tá? Então, vergonha não deve ser nenhuma desculpa para não cantar. Existem maneiras de corrigir isso. Como eu disse, sempre é hora de pedir ajuda. Quando alguém precisa de ajuda, peça ajuda. Né? Ajuda. Às vezes o problema nem está no liturgo. Né? Às vezes, por exemplo, o músico é desafinado no
no acorde, às vezes ele tem um acorde bom e desafinado na voz, às vezes tem um acorde bom e a voz boa, mas a sonoridade, né, como é que chama? O timbre da voz é diferente, não bate. Então, isso tem que ser alinhado, entendeu? Para que a coisa aconteça bem. É possível fazer isso? Vocês acham que é possível fazer isso? Claro que é. Por que não é possível? É possível fazer isso. Então, temos que trabalhar para fazer isso. E por último, irmãos, o liturgo deve orar pedindo pela direção divina em toda a liturgia. Você será o responsável pela ordem do culto, por dirigir esse momento. E você deve orar para que Deus use você, conduza você durante todo esse momento. É um trabalho sério, não é uma brincadeira, não é um trabalho para homens, é um trabalho para Deus, que deve ser encarado com seriedade, com temor, com reverência. Não pense que você, ao vir aqui, você vai agradar o pastor. O pastor está mandando. Não, irmãos, o pastor é o pastor da igreja. Tudo que é feito aqui é feito para Deus. Não é para o pastor, não é para os irmãos, é para o Senhor, nosso Salvador. Então faça bem feito e sinta-se honrado em ser chamado para participar. Sinta-se honrado em ser um liturgo do culto divino. Por isso, faça bem feito. Se você não encarar essas coisas assim, com seriedade, né, com reverência, você nunca será um liturgo bom, porque ainda que você leia bem, ainda que você se porte bem, que você faça a coisa muito boa, o seu espírito não estará, de fato, preparado para isso, porque você não zela pelo culto, você não tem reverência e nem entende a seriedade do que é isso. Por isso, se prepare bem. Bem, hoje é isso, irmãos, a preparação para o dia do Senhor e as questões que envolvem a liturgia. Domingo, a gente vai trazer mais um estudo, e aí eu vou dar uma pausa, para daqui a uns 2 meses, mais ou menos, a gente retornar com esse estudo aqui da liturgia, tá? Agora, vocês estão percebendo que nós estamos introduzindo a questão da liturgia. Começamos a dar os primeiros passos. A gente ainda vai trabalhar muito mais profundamente sobre essas questões mais adiante, tá bom? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Espero que esses estudos ajudem vocês a se desenvolver e adorar o Senhor com mais respeito e com mais alegria. Amém.